Boa noite, pessoal. Seja muito bem-vindo a mais uma live especial de modelagem do livro Do Ser ao Fazer, clarificando o propósito a partir de sua identidade. Hoje nós vamos conversar sobre um capítulo muito importante que marca uma virada no livro, né? Um momento de ativar o seu potencial, de transformar aquilo que você já é em ação prática, em contribuição real no mundo. Francela, a gente vai seguir na nossa dinâmica de perguntas e respostas, como sempre, porque esse formato ele nos permite aprofundar com leveza, com clareza e aplicação prática. Então, vamos juntos aqui para que a gente possa entender, né, o contexto, ter clareza da mensagem que eu quero deixar. A Francelene está entrando. Às vezes a internet ajuda. Ei, pronto. Vamos lá. Empacou, né? Hã? Empacou, né, Francilene? Pois é, a tela ficou preta e aí, mas depois deu certo. É. Vamos lá. Então é isso, sejam todos bem-vindos. Vamos dar continuidade aqui à nossa live dinâmica de perguntas e respostas. A Francilene já está presente e vai nos trazer perguntas, né? Que a gente traga clareza no conteúdo. Uhum. Pois é, Leite. Assim, nós falaremos hoje sobre o capítulo 6 do seu livro, né? Que deve ser muito rico em conteúdo, em conhecimento e ajuda para as pessoas também, né? Eu gostaria de saber, né, para iniciar, por que muitas pessoas sabem quem são, mas ainda assim não fazem o que nasceram para fazer, né? Visto que o seu livro fala dessa questão de descobrir o propósito, de se descobrir, né? E muitas pessoas sabem quem são, mas ainda não fazem o que nasceram para fazer. Por que será que isso acontece, Deise? Francilene, é porque entre o ser e o fazer existe uma fonte chamada coragem de ativar o potencial. Uhum. Saber quem você é fundamental, mas transformar isso em ação exige vencer bloqueios, medos, crenças e inércias construídas ao longo da vida. Então, saber não é o mesmo que viver. O fazer, ele precisa nascer do ser, mas precisa ser ativado com consciência e decisão. Não adianta eu viver só de intenção, entende? Só de ideia. É sobre isso. A gente precisa vencer esses bloqueios, essas travas que nos impedem de colocar em ação aquilo que é necessário. É isso aí, é ter a percepção de quem você é, saber, às vezes até sabe, né, o potencial que tem, mas não age, não, né, não consegue fazer aquilo que de fato nasceram para fazer, né? Então é bem interessante. E assim, mas para você, o que significa, na prática, ativar o potencial, visto que todo mundo vem e nasce com potencial para fazer algo, para fazer várias coisas, mas o que significa na prática ativar esse potencial que tem dentro de cada pessoa? Olha, boa pergunta, Francilene. É justamente destravar e expressar plenamente aquilo que já existe dentro de você. É colocar para fora o que já está dentro. É deixar que suas habilidades, seus dons, seus valores, identidade comecem a se manifestar no mundo real. Nas escolhas, nas relações, nos projetos, no trabalho, no serviço, sabe? É sair
do campo das ideias, do campo das intenções, e entrar no campo da ação alinhada com quem você realmente é. É tomar consciência do que já existe em você. É remover bloqueios internos e externos, sabe? É realmente viver na prática. Quanta coisa a gente conhece, Francilene, a gente sabe, mas não coloca em prática. A sabedoria está no fazer. Né? Então, é transformar a intenção em ação. É sobre isso. Então, se é assim, entre o ser e o fazer existe um bloqueio, né? Se é isso que eu falo, entre o ser e o fazer existe um bloqueio. Qual seria esse maior bloqueio entre o ser e o fazer? Excelente, Francilene. Geralmente é uma congruência interna. Então, o maior bloqueio, por exemplo, é o medo. O medo de falhar, o medo de não ser suficiente, de não ser aceito, de não dar conta. Então, muitas vezes, as pessoas ficam esperando se sentirem prontas. Quando a prontidão vem com o movimento. Então, o fazer começa quando você aceita agir, mesmo com medo. Porque o fazer é também parte do processo de revelar ainda mais quem você é. Já parou para pensar, Francilene, que a gente descobre, inclusive, os nossos bloqueios, os desafios, quando a gente se permite entrar naquele desafio, a gente vai se revelando, isso vai nos fortalecendo, né? Então, isso tudo pode acontecer por vários motivos. A falta de clareza sobre a própria identidade, o propósito, o medo do julgamento, da exposição, né? Crenças limitantes, autossabotagem. Então, é muita coisa, né, que bloqueia, que existe entre o ser e o fazer, né? Exatamente. Descobrir que eu sou, que eu posso, mas daí vem os bloqueios. O medo realmente é o principal, né? Porque nós temos medo de muitas coisas. E por isso... né, Francilene? Então, assim, como saber se eu estou ativando ou estou ainda reprimindo o meu potencial? Como que a pessoa pode ter conhecimento disso? De saber se ela está reprimindo, se ela está ativando o potencial dela. Ela já descobriu, mas está reprimindo. Como ela saber? Ou está ativando? Como saber que está fazendo uma ou outra coisa? Observe sua rotina. Se suas ações estão alinhadas com aquilo que você valoriza, acredite. E sente que nasceu para expressar. Então, se isso estiver acontecendo, você está ativando o seu potencial. Agora, se você está apenas reproduzindo obrigações, sufocando sua verdade, adiando seus sonhos ou vivendo no automático, seu potencial ainda está preso. Então, o termômetro é a coerência entre essência e expressão. Entendeu? Entendi. Assim, existe um estado em que muitas pessoas se encontram para poder avançar, né? Que é a inércia, né? Chamada inércia. E como que nós podemos sair da inércia e começar a fazer o que realmente importa, né? E eu queria que você explicasse o que é inércia, né? Para que as pessoas entendam essa palavra que, de uma certa forma, talvez há uma confusão no conceito da palavra, né? Então, para que a pessoa saia da inércia, ela precisa fazer alguma coisa. O que você acha que a pessoa deve fazer? Olha, Francilene, começando pequeno, mas começando. Porque a ação não precisa ser grandiosa. Ela precisa ser verdadeira. Um passo autêntico vale muito mais do que 100 planos engavetados. A chave é se movimentar com propósito, mesmo em coisas simples. É lembrar que o movimento gera clareza, gera motivação, gera energia. E a inércia, você não sai do lugar, Francilene. A inércia paralisa. Mas o fazer liberta. Então, quando você começa a fazer o que realmente importa, envolve quebrar padrões internos, sabe? Envolve criar movimento intencional, construir ritmo.
Então, você tem que sair do ponto em que você está. Você tem que se inclinar, você tem que se movimentar. Agora, a gente quer fazer grandes coisas, com isso a gente não tem como. Acaba não fazendo nada, né? E aí paralisa. Né? E usa isso como justificativa, entendeu, Francilene? Você tem que começar pequeno. E ninguém faz nada grande sozinho, tá? Você tem que começar. Verdade. E comemorar, né, os pequenos resultados do diário, cada dia você faz, porque parece assim que chega no final do dia você não fez nada, mas fez, teve alguma coisa. Se você saiu dessa inércia e começou a fazer, você percebe que você fez pequenas ações e comemorar essas pequenas ações. Porque a impressão, né, é que não ninguém saiu do lugar. Mas quando a pessoa se propõe a fazer pequenas coisas, tem que comemorar os pequenos resultados, né? E celebrar. 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 Mas aí, você acha, o que muda na nossa vida quando nós começamos a ativar o nosso potencial? Muda alguma coisa? Muda alguma mudança? Muda tudo. Muda simplesmente tudo. Muda a autoestima, muda a motivação, muda a qualidade das relações, a conexão espiritual, muda até a percepção de tempo e propósito. Então, quando você entra no fluxo do que nasceu para fazer, você experimenta realização, você experimenta paz, direção. Então, não significa que tudo será fácil, mas será profundamente significativo. Então, é como você, nossa, você viveu o seu chamado, você viver aquilo que você nasceu para fazer, você é uma pessoa realizada, você é uma pessoa feliz, você é uma pessoa próspera, você contribui com o mundo. Sabe, muda tudo, Francilene. Simplesmente muda tudo. Uma vez eu escutei algo assim, e eu também escutei já com outra, tipo, falava assim, quando você está fora da vontade de Deus, você cansa. Então, o cansaço é para quem está fora da vontade de Deus. Aí, trazendo para aqui, quando a gente está fora do nosso propósito, a gente cansa, a gente faz coisas e vive cansado. Então, o cansaço é quando você está fazendo coisas que é fora do seu propósito, fora daquilo que, né? Porque quando você faz algo dentro do teu propósito, por mais dificuldade, por mais cansativo que seja, mas não é um cansaço que te destrói, né? Exatamente. Fica leve. Fica leve. Né? Fica leve. Entende, Francilene? É exatamente o que você falou. Tudo que você faz que não está alinhado gera desgaste. O tempo não passa, tudo fica pesado. Não é só cansado, né? Você entra totalmente no flow. Isso. E não é só um cansaço físico, porque o cansaço físico, quando você faz algo que você está dentro do seu propósito, é um cansaço físico, que uma noite de sono, um descanso ali resolve. Agora, o cansaço, a fadiga de estar fazendo algo, é algo assim muito mais destrutivo para a pessoa do que o cansaço físico em si, por fazer algo, né, prazeroso, assim. Então, isso é realmente... É verdade. Quando você ativa o seu potencial, você sai daquele estado de estagnação e entra em um estado de expansão contínua. Entendeu? Então, tudo começa a se transformar, Francilene, porque você está se transformando. Então, tudo fica leve. Então, é exatamente o que você falou. Você fica cansado. Pois é, mas assim, você acha que existe alguma disciplina prática que pode nos ajudar a ativar esse potencial? Porque as pessoas gostam de coisas práticas, né? Como fazer? Tem uma disciplina, algo que eles podem fazer na prática para ativar o potencial? Sim. Principalmente, Francilene, óbvio que tem, e a disciplina que principal é a disciplina de alinhar a agenda com a identidade. Então, comece ajustando sua rotina para incluir ações que estejam conectadas com o seu propósito. Outra disciplina poderosa é a autoexpressão consciente, que é falar, que é escrever, criar, servir, ensinar, liderar formas de deixar sua identidade se manifestar. E, claro,
a prática do silêncio interior para você escutar a voz da essência. Sabe? Entendi. Mas, assim, muitas pessoas, às vezes, têm uma sensação de não estar pronto, né? Para fazer aquilo que o coração pede. Como lidar com essa sensação de não se sentir pronto? O coração pede para fazer, mas a pessoa não se sente pronto. Como lidar com essa sensação? É só uma sensação? Porque, né, se a pessoa o coração está pedindo e ela não se sente pronto, deve ter um engano por aí, né? Como lidar com isso? Simplesmente entendendo, Francilene, que ninguém está totalmente pronto antes de começar. A prontidão é fruto da jornada, não uma condição prévia. Então, quando você responde ao chamado da alma, o céu ele se move em seu favor. Você será preparado à medida que caminha. E quando há verdade, o universo ele conspira, mesmo quando você ainda se sente pequeno. É engraçado, tem uma live hoje que fala da sabedoria. E a sabedoria, a verdadeira sabedoria, ela é liberada no percurso, de acordo com o seu desafio, de acordo com o próprio desafio. E a sabedoria do alto é o acesso no caminho. Então, simplesmente, vá, que aí essa sensação de não estar pronto, Francilene, é um grande bloqueio do próprio perfeccionismo. Verdade. Porque você quer estar tudo perfeito, tudo prontinho para começar, nunca vai ser possível. Nunca vai estar perfeito, vai né? melhor. Por mais que você aperfeiçoe uma coisa, mas vai ter sempre alguma coisa que não vai estar pronto ali, né? Então tem que fazer como se vai. Porque é só a questão mesmo de não estar pronto, porque nunca vai estar pronto, né? Exatamente. Tem que estar sempre em processo. E assim, Francilene, quando você me fez a pergunta anterior, que eu disse que na prática a gente precisa alinhar a agenda com a identidade, talvez isso não tenha ficado muito claro, mas exatamente significa organizar o seu tempo, organizar seus compromissos, suas prioridades, de modo que as suas ações reflitam quem você é de verdade, seus valores, seus dons, sua essência, seu propósito. Ou seja, não é só você preencher a agenda com tarefas, é preencher com intenção, com atividades que representem sua identidade, sua missão de vida. Então, por exemplo, se você é alguém com espírito de serviço, mas sua agenda está cheia apenas de atividades burocráticas e você não encontra tempo para servir ou contribuir com o que você ama, existe um desalinhamento. Então, se você valoriza relações profundas, mas sua agenda está sempre corrida, sem tempo para conversar, para ter conversas significativas, sua essência não está sendo vivida. Se você tem um dom de ensinar, de comunicar ou inspirar, mas passa a maior parte dos seus dias apenas apagando incêndios e cumprindo demandas mecânicas, o seu fazer está desconectado do seu ser. Então, o alinhamento ele acontece quando você olha para a sua agenda e consegue dizer: isso aqui representa quem eu sou. Você se sente em paz com a forma como você está usando o seu tempo. Você percebe que está canalizando sua energia para aquilo que realmente importa para a sua essência. Então, uma frase que resume muito bem esse conceito é: uma vida coerente com o propósito começa por uma agenda coerente com a identidade. Então, eu acho que assim a gente acaba tornando mais clara a pergunta que você me fez. Verdade, esclareceu bastante. Então, se é assim, como você falou também, o fazer, ele pode ser usado como fuga do ser? Sim, e isso é um risco sutil. Então, as pessoas fazem muito, mas desconectadas da essência. Apenas para se ocupar, para se validar ou se anestesiar. Então, fazer... aquele cansaço que nós estávamos falando, né? Exatamente. Fazer sem ser, Francilene, é vaidade. O ideal é você fazer como fruto
do ser, quando a ação é a extensão da sua identidade, aí ela tem poder, ela tem propósito, ela tem impacto. O nosso propósito é a manifestação da identidade. Então, fazer por fazer esgota o que nós falamos agora. Fazer a partir do ser edifica. E muitas vezes, não raras são as vezes, em que a gente, pelo contrário, vive nessa loucura de fazer coisas justamente para tapar algo. É como comer sem fome. Você está, de algum modo, alimentando uma emoção. E quando você faz muita coisa, que muitas vezes essas coisas estão totalmente desconectadas, isso é uma fuga. Entendeu? Então, olhando assim, tem tanta gente vivendo fugas, né? Quantas pessoas fazendo por fazer, estudam para uma coisa e vão fazer outra, ou então estudam porque tem que apresentar para a sociedade um diploma, mas na verdade o que elas gostam de fazer é outra coisa, e assim, então tem muita gente fazendo e escondendo o ser, né? Exato. É muito nítido isso na sociedade que a gente vive. Adoecem, né, Francilene? Muitos adoecem até os excessos, sabe? Não sabem fazer gestão, inclusive, né? Não só da sua vida no tempo, né? Mas muitas vezes você, agora a gente falou aqui pela vaidade, você quer pegar até a causa do outro. Você quer, se ocupar, entende? E muitas vezes não está alinhado à sua essência. Você está desconectado. É isso aí, Deise. Estou gostando da nossa interação. E eu já finalizando, já caminhando para o fim, para a última pergunta. E essa pergunta, eu quero que você deixe uma mensagem central desse capítulo do seu livro. Opa! Para os que nos acompanham hoje, para os que irão ouvir em outro momento, qual a mensagem central do capítulo desse capítulo específico que nós estamos falando aqui? Olha, a mensagem você já tem tudo que precisa para começar e ativar seu potencial. Você não precisa de permissão nem de perfeição. Você só precisa de verdade, de decisão e movimento. Então, o mundo não precisa de mais cópias, mas da sua expressão autêntica. Então, quando você se move do ser, o seu fazer transforma o mundo ao seu redor. Essa mensagem que eu quero deixar central desse capítulo em especial. Muito bom. Muito bom. Pois é isso, Deise. Eu acho que eu explorei bastante, né, sobre o capítulo do seu livro. E eu espero que você traga mais. Vamos marcar outras vezes para você continuar falando, né? Se assim você achar que deve, né? Você está me dissecando aqui, mas é por um bem comum, né? É por um bem maior. Então... Eu lhe agradeço, né, por me permitir, né, entrar um pouco aí nos seus segredos ainda, né? Porque ainda não é público. Ainda não foi invadido. Não, mas é isso. Eu super agradeço a sua interação, o seu interesse, inclusive, né? De explorar um pouco aqui, com isso, a gente poder trazer essa mensagem para as pessoas, né? Eu acho que isso instiga mais o interesse para a leitura do livro e dá um certo entendimento, né, Francilene? Uma certa clareza. Então, eu sempre falo aqui no final, né, gente, que se essa conversa fez sentido para você, compartilhe essa live com alguém que também precisa ativar seu potencial e que ainda assim não tenha feito sentido para você, mas pode fazer sentido para outras pessoas, né? E eu peço sempre que você me conte aqui nos comentários qual foi o insight que mais tocou você hoje. E lembre-se sempre, ativar o potencial é um ato espiritual, é honrar o que Deus colocou em você e entregar isso ao mundo com coragem. Então, do ser ao fazer, é assim que o propósito ganha forma. Então, eu faço esse convite às pessoas. Participem, sejam generosos. Isso aí, partilhar com alguém que eles sabem que precisam, né? É como você falou, talvez não interesse para você o assunto, mas você conhece alguém que vai interessar ele, sim, né? E sempre há algo para a gente aprender, né?
sempre há algo a mais para a gente aprender, para a gente se descobrir, né? Descobrir o nosso potencial. É muito bom saber quem nós somos, o que nós podemos fazer, acrescentar na vida do outro. E ter essa satisfação de poder servir o outro com aquilo que nós somos, que nós aprendemos, que temos, né? Assim como a Deise está fazendo aqui, partilhando o seu livro, né? Exatamente. Que ainda não saiu do forno, mas em breve a gente vai estar com ele em mãos, com certeza. Né, Deise? Então, eu agradeço a você, agradeço a todos que escutarão também essa live, se você que está ouvindo. Que Deus possa abençoar cada um e cada dia você se descubra mais os seus potenciais, tudo aquilo que você tem dentro, porque Deus nos fez assim, perfeitos, criativos, né? Maravilhosos. Nós somos isso, porque Deus que nos fez e Ele é tudo isso e muito mais. Então, se nós somos imagem e semelhança dele, nós temos dentro todas essas características de governante, de criativos. É só explorar isso e colocar em prática, né? Isso aí, podemos fazer obras maiores, né, Francilene? É verdade. Ele que disse isso, né? Não são palavras. Né? Então, farão obras maiores do que as minhas. Aqueles que creem, aqueles que descobrem o que tem dentro, é importante. Então é isso aí, Deise. Muito obrigada. E na próxima semana a gente se encontra aqui. No Bate-Canal. Então é isso, pessoal. Um beijo grande, muito obrigada pela participação. Até a nossa próxima live. Tchau, Francilene, gratidão. Tchau.